Olá, pessoal. Estamos aqui para compartilhar alguns ensinamentos, mensagens da Kabbalah sobre a nossa paraxá dessa semana. A paraxá dessa semana é chamada em hebraico paraxá Shelach. Shelach quer dizer envie. E aqui Deus, o Eterno, ele fala a Moisés dizendo para enviar 12 pessoas, ou na verdade são 12 espiões, para ver ou investigar a terra de Canaã, a Terra Santa. E podemos entender que Moisés, sim, juntos com o povo de Israel, os filhos de Israel, estão aproximando a terra de Canaã, a Terra Santa, a Terra Prometida. E, claro, é lógico, antes de entrar na Terra, enviar algumas pessoas para ver, investigar como a Terra está, como o povo está, para se preparar antes da entrada ou da conquista da Terra Santa. E nessa paraxá acontece algo bem dramático, sim, em relação a essa história. Em hebraico, o termo de espiões é meraglim, que vem também da palavra regel. Regel significa em hebraico perna. E sim, eles foram enviados para andar, caminhar na Terra Santa e ver como as coisas estão. Quem foram essas pessoas? 12 pessoas. Foram os líderes das tribos. E a gente sabe que tem 12 tribos, por isso Moisés escolheu um líder de cada uma das tribos para representar o povo. A nossa história não terminou bem nesse caso. E os espiões, depois de terem investigado a Terra Santa, voltaram, mas com um relatório que causou muito medo no povo, nos corações do povo. Vamos ler um pouquinho para ver nas palavras da Bíblia o que aconteceu. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, ou Kadesh em hebraico, no deserto de Parã, que fica aparentemente, como já falei, bem perto da terra de Israel. E a gente sabe que Moisés, com todo o povo de Israel, saíram do Egito, atravessaram a península de Sinai, se indo no sentido norte, ou norte-oeste, sim? Para o sentido da Terra Santa, aproximando a Terra Santa do lado do sul. E lá, naquela região de Kadesh, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Inaque. E aqui tem o termo hebraico que fala sobre os Nefilim, os descendentes do Inaque, ou Anakim em hebraico.
que significa literalmente gigantes. Aqui a gente, claro, encontra muitos segredos, e como a gente sabe que a Torá é um código cósmico, que sim, descreve coisas físicas, parecem coisas mundanas, mas por trás dessas palavras tem uma explicação espiritual, uma explicação metafísica. Quem são aqueles Nefilim, os descendentes do Anakim, ou Enaki, em hebraico? Isso nos faz retornar para a história do dilúvio. Antes, um pouquinho, aquela geração de Noé, onde a Torá conta sobre aquela casamento, a mistura entre aqueles anjos caídos e as filhas do homem, as filhas até de Adão. E esse casamento causou o aparecimento de 5 raças. Entre essas raças foram os Anakim, gigantes, o Nefilim, que significa também anjos caídos, que ainda aqui, agora, quer dizer, passaram muitos anos, desde o dilúvio até a nossa história. E os espiões, eles falam que eles viram os Nefilim, os filhos do Anakim, na terra de Canaã. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também, de novo, os gigantes, os descendentes de Anakim, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E isso, esse relatório gerou um pânico dentro da comunidade de Israel, onde todo mundo começou a chorar, a se arrepender de ter saído do Egito. Eles pediram até para voltar, retornar ao Egito, e não encarar aparentemente esse perigo. É o povo perigoso que habita, que vive na terra de Canaã. Mas não todos concordaram com esse relatório. Dos 12 espiões, só Caleb, Ben Yefuné e Josué tinham uma outra visão, uma outra opinião. E falaram, não, imagina, nada disso. Tudo que foi visto em forma errada. E eles contaram que, sim, tinham cidades e também povo. Mas o relatório ou a descrição deles era completamente diferente. Falaram, mas eles nem têm força. O termo é Tselem, aquela imagem de Elohim com a qual Adão e Eva foram criados. Então, eles viram só as cascas daqueles gigantes, daquelas pessoas muito aparentemente poderosas, que eram, no olhar deles, apenas como pessoas sem força, sem vitalidade, sem coragem e sem a imagem de Elohim, a imagem divina. Então foram apenas cascas. E os nossos sábios, claro, comentam muito sobre essa paraxá. E nos chama a atenção daquela frase, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E aqui é, claro, uma chave para entender o estado da consciência da pessoa que afeta a sua visão
pela vida, pelo outro. Então, isso não foi, nós parecíamos gafanhotos no olhar deles, mas é nosso olhar também. Então, como a gente se vê, o mundo também vê aquela pessoa. Se a pessoa se vê como fraca, uma pessoa sem esperança, sem uma visão espiritual, sem força, sim, a vida e o outro também vai ver essa pessoa do mesmo jeito. Por isso aqui começou aquela fraqueza que entrou dentro da cabeça dos líderes, que, claro, afetou toda a comunidade. Foram pessoas de peso, pessoas com muita importância no olhar também do povo. Então, aqui a gente vê, claro, a coisa relativa. É nosso olhar, é nossa visão em relação à vida. Tudo bem, a pessoa pode se ver como fraco, como pessoa sem esperança. Não tenho esperança. Me vejo como uma pessoa que não consegue fazer nada na minha vida. Mas, por outro lado, temos uma opção, uma escolha. Ele fala, não, tudo bem. Me sinto agora fraco, sem força, sem vitalidade, sem esperança ou outras coisas. Sim. Por outro lado, eu tenho a imagem divina, a força divina. Eu fui criado pela força divina do Eterno. A luz está dentro de mim. E vou conseguir superar aquele momento. Mas se a pessoa se convence, mas realmente sou fraco. Não sou, eu sou fraco, mas todo mundo me vê como pessoa fraca. Então, aqui nesse momento, realmente, a esperança é perdida. Pior ainda, se a pessoa é uma cabeça de família, um líder, uma pessoa com influência, ele começa a falar isso perante o outro, que depende, claro, de uma certa forma, no olhar daquela pessoa, e vai convencendo que o outro também é fraco. O outro também não vai conseguir lutar e melhorar ou se melhorar. Então, abrindo a boca, realmente é um momento muito crítico, principalmente quando a palavra começa a sair de nossa boca. E aqui, os espiões, 10 dos espiões caíram no pecado, talvez o pior, ou pelo menos com certeza o primeiro pecado do mundo e da criação, que é o pecado de má língua e maledicência. E aqui eles começaram a falar mal da Terra Santa. Claro, Caleb e Josué, Ben-Nun, eles não concordaram. Falaram, não, nada disso. Tudo que os outros viram é errado. Mas a gente fala 2 pessoas contra mais 10. Aqui é, claro, outro assunto que é ligado também à força da maioria contra a minoria. É uma questão muito filosófica. A quem acreditar? A maioria ou a minoria? Os cabalistas sempre, ao longo de milhares de anos, foram uma minoria que apresentaram sempre uma visão diferente da visão do mainstream, da visão comum,
da visão conhecida ou aceita pela maioria. E a Torá e também a filosofia da justiça também sempre tem um dilema. Seguir a quem? A maioria ou a minoria? A democracia, claro, é um sistema que, no final, temos que seguir a maioria. Mas não é sempre que a maioria tem razão. E, às vezes, a minoria, que às vezes ela é até expulsa ou perseguida pela maioria, sofre, a minoria sofre. E as pessoas que têm uma outra opinião diferente da maioria sofrem até de preconceito, de julgamento, de crítica e até perseguição e humilhação. Realmente, é um assunto bem profundo, mas no final, é uma questão muito, muito pessoal. Se eu, na minha imagem divina, no meu ser, na minha essência divina, eu acredito plenamente no que vejo ou no que penso, tudo bem, eu vou interagir com a maioria para não criar um conflito, para não criar briga, mas nunca vou desistir o meu ser, a minha opinião. Por isso, Caleb e Josué, eles não brigavam com os outros espiões. Eles não começaram a brigar e criar uma briga entre eles. Mas sim, eles apresentaram a visão e a opinião deles perante o povo. E o povo tinha uma escolha. Sim, sim, acreditar na maioria ou na minoria. No final, o povo, infelizmente, aceitou a palavra da maioria dos 10 espiões e caíram naquele castigo, que é uma consequência. E ficaram por 40 anos no deserto, antes de entrar na Terra Santa, para terminar com aquela geração que não conseguiu, aquela geração que saiu da escravidão. Eles não conseguiram enxergar o mundo livre, porque o escravo ele perde a sua independência, a sua coragem, a sua individualidade. E segue, claro, o gado. Sim? Então, aquela geração não mereceu de entrar na Terra Santa. E só a outra geração, em seguida, que nasceu, sim, no deserto, mas nasceu livre, com sua própria individualidade, sua identidade própria, e não convicções do passado, convicções erradas do passado. Sim. Agora, uma coisa que também chama a nossa atenção, que quando Moisés mandou os espiões para investigar a Terra Santa, ele, claro, deu para eles instruções para onde ir, o que prestar atenção, mas ele também perguntou se tem lá uma árvore ou não. Em hebraico, em Eshba, Etz ou Ain. Se tem lá uma árvore ou não. O tradutor traduziu aquela frase, se tem lá uma floresta. Porque não é lógico enviar os espiões para ver se tem uma árvore na Terra Santa. Uma árvore? Claro que tem. Vai ter uma árvore. Mas aqui, claro, os cabalistas falam que Moisés ele quis ver o estado da consciência dos espiões. E a gente sabe muito bem o código da árvore, sim?
que apareceu desde o paraíso? A árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? Foi um teste, mas ele mandou com essa instrução. Olham se tem lá árvore ou uma árvore, para ver qual árvore eles vão ver, enxergar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ou se eles vão conseguir enxergar a árvore da vida, aquela dimensão de consciência além do físico, além do bem, do mal, porque no final eles também falaram que sim, a Terra Santa é a Terra onde manam mel e leite, o leite e o mel. Eles falaram algo positivo, o bem, mas também falaram sobre o mal. De uma certa forma, podemos dizer que, sim, eles eram bem justos. Mas o ponto foi como eles viram, como gafanhotos, no olhar dos gigantes e também em nosso olhar. E aqui entrou o mal e venceu, infelizmente. E não só isso, mas no final da Parashá da semana passada, nós lemos sobre a Miriam, a irmã de Moisés, que também caiu nessa armadilha da maledicência, que, como já falei, é considerado o primeiro pecado da criação, porque a serpente, a cobra, quando a cobra aproximou a Eva, ele também falou palavras verdadeiras, mas misturadas com o mal, com mentiras. A Eva, ela acreditou nas mentiras da cobra. E assim foi considerado, claro, um pecado para ela e também para o Adão. Mas a serpente só fez a função dele. Por quê? Sim, tem a árvore do bem e do mal. Mas é só através da imagem divina do Criador que vamos conseguir discernir entre o falso